Olá, pessoal, bem-vindos à disciplina de Genética do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do CEAR, Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede da Universidade Estadual de Goiás. Eu sou o professor Saulo Siqueira, sou professor formador dessa disciplina e este vídeo vai falar, é uma aula, sobre a introdução à genética e sobre divisão celular. Esse vídeo é para complementar o estudo de vocês e não substitui de forma nenhuma a leitura e o acompanhamento de sites e atividades interativas que vocês têm lá no plano da disciplina e no roteiro das atividades. Lembrando que, então, as atividades que estão separadas lá, os sites, todo o material que está separado para a leitura e para o estudo de vocês, eu separei com todo carinho, com todo cuidado, para contribuir para a formação profissional de vocês enquanto licenciados em Ciências Biológicas. Então não confiem só no vídeo, tá? Acompanhem o material lá no site do CEAR da UEG e façam bons estudos. Vamos então para essa aula. Inicialmente eu vou falar da genética como ciência, o que estuda a genética e como a genética se organiza, qual é a base do estudo da genética. A genética estuda a transmissão de características de uma geração para outra. A base, então, do estudo da genética é o que a gente chama de hereditariedade ou de herança. Tá? A genética tem interesse, então, de saber como que as características passam de uma geração para outra. Se um homem, por exemplo, tem um cabelo castanho e a mulher tem cabelo loiro, qual vai ser a característica que o filho vai herdar? É mais ou menos nesse sentido. E isso já é uma curiosidade já bastante antiga do ser humano, de como essas características passam, como é que pessoas com características diferentes vão passar essas características para os seus filhos. Mas o estudo da genética, mais formalmente, ele surgiu então no início do século XX, com a redescoberta da publicação dos trabalhos de Gregor Mendel. Ele fez os seus estudos aí no final do século XIX e os seus trabalhos, só foram descobertos aí alguns anos depois. E a genética, então, como ciência, surgiu no início do século XX. A genética ela tem o foco, então, no material hereditário e na herança de características, que foi o que eu disse acima. E esse material hereditário, nós sabemos hoje, que é a molécula de DNA, que está representada aqui, tá, por essa figura esquemática aqui. A molécula de DNA, que é o material genético, ele passa de geração em geração e é responsável, então, pela herança das características. E, para entender bem a genética, nós temos que lembrar, então, ou conhecer algumas características desse material que passa de geração em geração, que é o material genético. O material genético, então, ele tem uma propriedade, uma característica de replicação. O material genético ele pode ser replicado ou ele pode ser copiado. O material genético, então, ele passa de uma célula para outra, aqui no caso da célula de um indivíduo aqui, de um homem, para o seu gameta, e pode passar de uma geração para outra, de pai para filho, ou até de mãe para filho aqui, a partir da reprodução sexuada. Então, a cópia do material genético, a replicação do material genético, permite com que ele passe de uma célula para outra e também de uma geração para outra. Esse material genético, como a gente já sabe, obviamente, é que possui a informação. A informação, então, está contida no DNA, a informação sobre um indivíduo ou sobre uma espécie, sobre qualquer ser vivo, e ela contém essa informação que é o que hoje nós chamamos de genes. Tá? E os genes, ou o material genético, é capaz de sofrer uma última propriedade ou característica e que é sofrer alteração. A alteração do material genético é o que nós estudamos, é o que se conhece como mutação, tá? E a mutação é o que permite a diferença e a grande variedade existente entre cada espécie de ser vivo. Pessoas com olhos castanhos, pessoas com olhos azuis, pessoas com olhos verdes, diferentes cores de olhos, por exemplo, são frutos de alterações ou de mutações no material genético. Tá? Então, a base da genética funciona com essas três propriedades ou características do material genético aí. Seguindo aqui, vamos falar de alguns grandes marcos na genética, de alguns estudos ou de pesquisadores que foram importantes para o desenvolvimento e o surgimento da genética. Um deles, claro, é Gregor Mendel, tá?
a fotinha dele representada aqui. E Mendel foi quem determinou, então, as regras da herança de características, que é o que, de fato, estuda a genética. Foi a partir dos seus estudos, então, que Mendel também descobriu o que hoje nós chamamos de gene, tá? Mendel não cunhou o termo gene, mas foi ele quem deu a base para entender que o gene é responsável pelas características hereditárias ou genéticas. E Mendel também conseguiu relacionar mais diretamente a herança de características com a reprodução sexuada, que o material genético então consegue passar de uma geração para outra, de um indivíduo para outro, formando um novo ser, a partir dos gametas na reprodução sexuada. Um outro marco importante na genética também foi a descoberta da estrutura do DNA. Bastante tempo depois de que o trabalho de Mendel foi redescoberto, que se definiu de fato que era o DNA a responsável pelas características genéticas ou hereditárias. E depois da descoberta, da definição que o DNA é o material genético, Watson e Crick conseguiram então desvendar a estrutura da molécula de DNA, que é a famosa dupla hélice, né, que nós conhecemos aí. O DNA, então, ele é formado por nucleotídeos que têm dentro da sua constituição bases nitrogenadas que vão formar aí a sequência do DNA. Então, justamente a partir do desenvolvimento dessa estrutura que foi possível chegar também no estudo, né, e no desenvolvimento do sequenciamento do DNA. O sequenciamento do DNA é conhecer aí as bases nitrogenadas que formam cada um dos nucleotídeos de uma espécie ou de um determinado indivíduo, e com isso foi possível então conhecer individualmente aí os genes de um indivíduo ou de uma espécie. E o gene, a informação contida num gene, na grande maioria das vezes, é uma proteína que pode ter uma função enzimática, e essa função enzimática, essa função dessa proteína, é quem vai determinar uma característica, um fenótipo que a gente consegue enxergar aí nos seres vivos. E uma outra parte importante também que foi possível a partir do sequenciamento de DNA foi então conhecer melhor a relação entre o gene e as características, já que agora eu consigo determinar então um produto de um gene, que é uma enzima, uma proteína, e relacioná-la diretamente com alguma característica no ser vivo. A genética também possui aí diferentes níveis de estudo, ou diferentes níveis de análise. Tá? É dividido em 3 grupos aí, alguns autores dividem em genética clássica, a genética molecular e a genética de populações. Vamos ver o que significa cada uma delas aqui. A genética clássica estuda a herança de características, que é o que eu comentei com vocês lá no primeiro slide dessa aula. A genética clássica ela se baseia, então, na análise de cruzamento e de expressão de características. Eu posso analisar um ou mais genes, como, por exemplo, aqui, né, a cor de determinados cachorrinhos. Eu quero saber se um casal de cachorrinhos pretos aqui podem gerar cachorrinhos do branquinho aqui, do bege, né, ou do marrom, ou se ela só pode gerar cachorrinhos pretinhos. Então, esse é um dos focos aí do estudo da genética. E também está relacionado à genética clássica, saber a relação entre genes e cromossomos, onde está localizado um determinado gene, como que é a transmissão daquela característica, tá? Se o alelo ou o gene relacionado à cor preta vai ser aí dominante ou se ela vai ser recessiva, tá? E é isso aí o que nós chamamos de herança ou transmissão. E localizar se está no cromossomo 1, se está no cromossomo 2, qual dos cromossomos daquele indivíduo, que é um dos estudos aí, que é um subestudo da genética clássica, que é chamada de citogenética. A gente vai ver isso também mais para frente lá na disciplina, nos estudos online. Então, esse é o foco, então, da genética clássica. E aí vem a genética molecular. O que é a genética molecular? É o foco da genética na molécula de DNA e a sua função, a produção de proteínas e a função de um determinado gene. Então, fazer lá o estudo de sequências, sequenciar um gene ou sequenciar os genes de um indivíduo e determinar padrões de regulação gênica, como que um gene é regulado, quando ele é ativado ou quando ele é inibido, é o foco da genética molecular. Também a manipulação gênica, que nós conhecemos aí como a engenharia genética, né, é
parte da genética molecular também. O estudo das funções de um gene, saber qual é a função de um determinado gene no organismo, se ele está relacionado a produzir uma cor, ou se é a produzir um determinado componente, se está relacionado a uma determinada via metabólica, e o uso de determinados genes que são conhecidos aí em processos biotecnológicos. Um processo biotecnológico bem interessante que eu posso citar para vocês é a produção de insulina humana por bactérias. Bactérias hoje produzem insulina que é usada aí por pessoas que têm diabetes. E isso vem graças à manipulação genética e aos estudos da genética molecular. O último nível de análise genética aqui, que compreende conhecimentos, né, dos outros dois níveis, é o chamado de genética de populações. Nos outros níveis de genética, nos outros níveis de análise, os estudos são feitos em indivíduos, normalmente individuais. E aqui na genética de populações, ela está interessada em analisar genes em uma população, né, que são conjuntos de indivíduos. E analisar nessas populações as diferenças nos genes, quais são os genes que estão presentes, que estão mais ou menos diferentes, e está relacionado também ao estudo de indivíduos diferentes. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver uma população, por exemplo, aí de caracóis, né? E a gente tem cores diferentes. Então, naquela população, qual é a cor que é mais presente? Teve uma mudança de cor de uma geração para outra, ou de períodos, de um período para o outro, naquela população, tá? Então, esse é um dos focos da genética de populações. E a genética de populações, ela também está interessada em características complexas, em conjuntos de genes, como, por exemplo, o tamanho do indivíduo, a presença de doenças, como que está prevalente uma doença numa determinada população, ou se a altura média dos indivíduos tem aumentado, diminuído por algum fator. Então, essa aí é mais ou menos a linha do estudo da genética de populações. E o conhecimento da genética, claro, tem efeitos aí em diferentes níveis da sociedade. Na agricultura, por exemplo, o conhecimento, né, de algumas coisas que eu comentei com vocês da genética, permitiram então o desenvolvimento de cruzamento e melhoramento genético de espécies cultiváveis, seja aí de plantas ou de animais. Então, pelos conhecimentos da genética, hoje nós podemos aí mapear genes responsáveis por crescimento, por produção, por resistência a doenças, tanto em animais quanto em plantas. Então, eu consigo saber se um determinado animal tem genes de interesse para a produção agropecuária. E também, a partir do estudo de genética molecular e manipulação de genes, produzir aí os organismos geneticamente modificados. Nessa imagem aqui abaixo, mostra aí um milho geneticamente modificado que recebe um gene de uma toxina de inseto que inibe o crescimento de insetos, né, por produzir essa toxina na sua estrutura, né, no seu caule e folhas. Então, o inseto, quando ele começa a se alimentar de partes desse vegetal, ele morre, porque o vegetal tem essa toxina produzida nele. E lembrando, tá, pessoal, essa toxina ela é inerte a humanos e ela é produzida em estruturas específicas que vão afetar somente os insetos. E aqui nós temos uma planta comum, uma planta convencional que não é resistente. Então, o que é chamado hoje aí de transgênicos, tá, que também é um tipo de organismo geneticamente modificado, veio a partir dos conhecimentos da genética e é aplicado na agricultura. Na medicina, os conhecimentos da genética também vêm principalmente em relação ao estudo de doenças e de avanços para tratamentos de doenças e de algumas outras males aí que afetam os seres humanos. Um exemplo bem conhecido aí é o estudo da fenilcetonúria, que é uma doença em que pessoas não conseguem metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina. A partir então de do conhecimento, né, das características genéticas e bioquímicas dessa doença, foi possível então fazer tratamento, tá, para que as pessoas que possuem essa doença tivessem uma melhor qualidade de vida. Na medicina também é possível então ir atrás de proteínas ou de genes de interesse médico, né? Lembra que genes são os que produzem as proteínas, lá na genética molecular. E um avanço que eu já comentei com vocês, que está relacionado à biotecnologia e também à medicina, tá? É a produção de insulina por
bactérias, ok? Então, a genética na medicina tem esse foco para melhorar a saúde das pessoas. E na sociedade também, o desenvolvimento e o estudo da genética permite, então, aí, cidadania, tá, para diferentes pessoas em diferentes situações, que é o que a gente chama de efeitos indiretos das pesquisas, como, por exemplo, o aumento da produção de alimentos, melhora a qualidade de vida das pessoas, ofertas de empregos, tá, porque eu tenho uma maior produção de alimentos, isso implica em produção de empregos, e também segurança e cidadania, por resolução de crime, saber quem são os autores de um determinado crime, e também os testes de paternidade, para pessoas saberem aí quem são os pais de seus filhos, e isso aí gerar cidadania para cada pessoa. Então essa aí é uma introdução rapidinha, pessoal, sobre o estudo da genética. Façam uma pausa no vídeo se vocês quiserem, estudem aos poucos, mas vamos dar sequência aqui, falando agora sobre o processo da divisão celular. Precisa-se rever aqui ou estudar algumas coisas que são importantes, tá? Para falar sobre a divisão celular. Eu já comentei com vocês ainda nessa aula, e muita gente já sabe que o DNA é o material genético e para poder caber dentro da célula, ele é organizado em estruturas chamadas de cromossomos, tá? Os cromossomos nada mais são do que uma molécula de DNA enrolada em algumas proteínas e que ficam associadas aí dentro da célula. O cromossomo, o termo cromossomo, então, significa aí uma longa molécula de DNA compactada e que contém diversos genes. Então, a gente precisa entender bem essa questão de como são representados, de como são mostrados aí os cromossomos em uma determinada espécie. Os cromossomos, então, eles formam o conjunto do material genético de uma espécie e eles podem ser aí, identificados por o que nós chamamos de fórmulas cromossômicas. Fórmulas cromossômicas representam como são organizados e quantos cromossomos tem aquele indivíduo. A grande maioria dos seres vivos são o que nós chamamos de diploides, ou são células diploides. Ou seja, os cromossomos eles estão organizados em pares. Esses pares significa que cada um dos cromossomos daquele par que o indivíduo tem veio de cada um dos seus genitores, ou de cada um de seus pais. Aqui eu tenho então um par de cromossomos homólogos, percebam que eles têm o mesmo tamanho, apesar de terem cores diferentes aqui, tá? Um representa que veio do pai, o outro da mãe. Então, os cromossomos organizados em duplas ou em pares representam um indivíduo diploide. Um indivíduo diploide nós representamos aqui, por esse sinal, por essa parte da fórmula aqui, 2N, onde N representa então o conjunto de cromossomos. Nesse desenho aqui eu tenho um esquema de uma célula, tá? Representando aqui uma célula ou um núcleo, tá? Com 4 cromossomos. Como nós temos 2 pares de cromossomos homólogos aqui, tá? Aqui está o par de cromossomos verdinhos, que são menores. Essa célula tem a seguinte fórmula cromossômica: 2N, que significa que são diploides, e 4, o total de cromossomos que ela tem. Seres humanos são diploides e possuem 46 cromossomos. Aqui nós temos uma figura que representa, tá, um conjunto de cromossomos humanos e um conjunto duplicado. A gente vai ver esse detalhe um pouco mais para frente. Tá? Então, a fórmula cromossômica que representa um ser humano, por exemplo, tá? É 2N igual a 46. Isso representa aqui, então, uma célula diploide, com organização dos cromossomos aos pares, e 46 cromossomos ao total. Lembrando aqui que o termo homólogo significa que possuem os mesmos genes. Lembrando aqui que o prefixo homo significa igual. Então, falando dessa base dos cromossomos, vamos seguir aqui para a reprodução celular. A reprodução celular também nós chamamos de ciclo celular e é uma fase que a célula tem, um ciclo que a célula tem para gerar uma nova célula, tá? Nós temos aí as fases de uma célula eucariótica que entra em um processo de divisão celular, seja ele mitose ou meiose. Quando a célula entra em divisão, o início do ciclo aqui, a primeira fase que ela vai entrar é chamada de G1. Essa primeira fase, G1, vocês devem ter visto também em outras disciplinas anteriores,
representa a fase de crescimento da célula. A célula vai então aumentar de tamanho e preparar aí quantidades de moléculas para formar a sua estrutura, né, de membrana plasmática, de carboidratos, enfim, de várias moléculas, e vai aumentar de tamanho para poder gerar uma nova célula. Em seguida, ao fim da fase G1, em que a célula aumentou de tamanho, existe a fase S, que é chamada de fase de replicação ou de síntese da molécula de DNA. Existe então uma fase específica para que haja a cópia do material genético. Lembra que eu falei lá no começo da aula sobre a replicação? Então existe uma fase específica no ciclo celular para a replicação do DNA. Logo em seguida, tem uma fase G2, que é uma nova fase de crescimento. A célula aumenta de tamanho novamente e se prepara para se dividir. Que aí uma célula agora então vai dar origem a duas na fase M, que pode ser a mitose ou a meiose. Vamos rever rapidamente cada uma delas aqui. E o foco aqui da reprodução celular e da divisão celular nesta aula é o que acontece com os cromossomos, tá? Mais detalhes sobre o processo de reprodução celular ou sobre a fase, né, da mitose ou da meiose, vocês veem, tá, em disciplinas de biologia celular. O importante, então, um dos fatores importantes na fase, no ciclo celular, é a duplicação cromossômica. Um cromossomo é uma única molécula de DNA, que ela é de fita dupla, tá? Mas essa duplicação vai gerar uma nova dupla fita de DNA, e essa duplicação ocorre na fase S, que vai acontecer tanto na mitose quanto na meiose. A fase S acontece, então, tanto na mitose quanto na meiose. Essa figura aqui permite, então, a gente observar como é que é gerado lá. Lembra que eu falei para vocês que aquela figura lá dos cromossomos humanos representava um cromossomo duplicado? Então, aqui eu tenho um esquema de uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA ela é enrolada em proteínas para formar o cromossomo. Eu falei isso um pouco anteriormente aqui, tá? E aqui eu tenho um cromossomo simples, que é uma grande molécula de DNA, tá? Numa escala aqui, num zoom um pouco mais distante do que o número 2 aqui. Após a fase S, então, essa grande molécula de DNA agora estará duplicada. E, para formar aquele cromossomo bonitinho que a gente conhece, ela sofre um processo de compactação. Tá? Então, quando você vê essa estrutura do cromossomo em X, é porque já passou pela fase de duplicação. E os cromossomos duplicados, né? Eu falei que indivíduos diploides possuem cromossomos homólogos, e os cromossomos duplicados também possuem o seu par homólogo. Então vamos organizar alguns termos aqui que nós vamos usar um pouco mais para frente. Esses dois cromossomos duplicados aqui são cromossomos homólogos. E o que significa homólogo mesmo? Homólogos são cromossomos que possuem os mesmos genes, informações para as mesmas características, tá? E cada braço aqui de um cromossomo duplicado é chamada de cromátide, tá? Cada uma dessas cromátides aqui nesse cromossomo homólogo 1 são exatamente idênticas umas às outras. Já no outro braço de homólogos aqui, os alelos que estão nesse cromossomo podem não ser idênticos aos desse cromossomo, tá? Por isso que eles são chamados de homólogos. Mas as cromátides, cada braço aqui é idêntico, e a gente vai ver por que disso lá nas fases da divisão celular. Então lembrem-se bem desses termos, tá? Cromossomo duplicado, cromossomo homólogo e cromátides irmãs. Ok, vamos dar uma passada rapidinho aqui para ver o que acontece com os cromossomos na mitose. Então eu tenho uma representação de uma célula aqui, que a gente viu anteriormente lá. Ela é uma célula diploide, porque eu tenho cromossomos homólogos aqui, que são semelhantes, e tem uma célula 2N igual a 4, tá? Ela é diploide com 4 cromossomos. Ainda na G1, antes de passar pelas fases de crescimento e duplicação, os cromossomos vão estar aqui de forma simples, tá? Não estão ainda duplicados.
Após a fase S, tá? Lá na fase S, que é chamada de intérfase, as fases G1, S e G2 são todas elas juntas chamadas de intérfase, tá? Ocorre a duplicação dos cromossomos, ou seja, a replicação do DNA. E depois da duplicação nós vamos ter esse cenário aqui, cada cromossomo duplicado. E aí nós temos então em cada cromossomo aqui as cromátides irmãs. O que é característico da prófase? Na prófase, o que é característico é a condensação. Os cromossomos, então, eles são condensados. Lembra aquele processo de condensação que eu falei há 2 slides atrás? Então, ele é importante para que, quando cada cromossomo for passar para uma nova célula, tá? Ele não se embaralhe, não se rompa, não quebre o cromossomo. Então, o que acontece na prófase, aqui no caso da mitose, é a condensação. Na metáfase, todos os cromossomos duplicados vão ficar alinhados no centro da célula. Então, a palavra-chave aí na metáfase é alinhamento, ou seja, alinhamento dos cromossomos no centro da célula. E aí vem o que acontece na anáfase. Na anáfase, então, ocorre a separação, tá, ou segregação, aqui no caso, das cromátides irmãs. E o que é importante de cada cromátide irmã ir para um lado? Porque aí cada uma das novas células vão ficar idênticas. Tá? Depois da anáfase tem a telófase, que ocorre então a descondensação dos cromossomos, e a citocinese, tá? Tem a separação das duas células aqui e a formação das duas novas células no indivíduo. O detalhe aqui que nós estudamos na mitose é para a gente saber, para a gente memorizar aí o que acontece com os cromossomos em cada fase. E lembrando que a mitose ela é uma divisão celular que ela é equacional, ou seja, a célula começa diploide e ela termina diploide. Começa 2N, termina 2N. Reparem aqui que nessa célula, tá? Eu sei que ela é diploide porque cada cromossomo aqui tem um par, que um vem de cada um dos genitores, né, de pai e de mãe. E no final da mitose, agora eu tenho duas células exatamente iguais entre si e iguais à célula inicial, a célula mãe aqui, tá? Então, isso é o que acontece na mitose. Mas nós vimos aqui a mitose para ver o que é importante em cada fase, já que há um detalhe bastante importante aí na meiose, e a meiose que é importante para a genética, para a reprodução sexuada. O que acontece, então, em cada fase da meiose? A meiose vai ter as mesmas fases que a mitose, só que como a meiose ela é reducional, ou seja, uma célula começa diploide e ela vai terminar haploide ou monoploide, dependendo do livro aí que você lê, tá? Para a formação então de gametas que vão formar novos indivíduos, eu preciso fazer separação dos cromossomos homólogos, tá? Eu não, a célula que precisa fazer, tá ok? Mas a célula começa diploide com os seus pares de cromossomos e ela vai terminar haploide. Ou seja, aqui eu tenho aqui, tá? Agora sem cores, mas dá para representar aqui pelos tamanhos, as diferenças, uma célula 2N igual a 4. Ou seja, eu tenho pares de cromossomos homólogos e 4 cromossomos ao total. Essa célula aqui, ao final, ela vai ficar haploide N igual a 2 para a formação dos gametas. Se 2 gametas se juntarem numa reprodução sexuada, eu volto a ter uma célula 2N igual a 4 e restauro, tá, a condição original do indivíduo. Lembrando que na prófase eu sempre tenho condensação, na metáfase eu tenho alinhamento dos cromossomos e na anáfase separação. Mas vamos ver um detalhe aqui. Como existe sempre duplicação dos cromossomos em qualquer ciclo celular e a meiose ela é reducional, precisa-se então ter 2 fases de divisão na meiose. Por isso que existe a meiose 1 e a meiose 2. Isso vocês devem se lembrar, tá? Principalmente aí de biologia celular. Na prófase, então, os cromossomos se condensam, e lembrando que aqui nós temos os cromossomos simples e aqui, depois da fase S, os cromossomos duplicados, tá? Na metáfase, os cromossomos se alinham no centro da célula, só que a diferença aqui na metáfase 1 é que eu tenho o pareamento dos cromossomos homólogos, tá?
esse pareamento é que faz com que os cromossomos, então, se separem, tá? Os seus homólogos se separem lá na anáfase. Lembra que na anáfase da mitose nós temos separação de cromossomos, mas lá nós temos a separação das cromátides irmãs. Aqui, na anáfase 1, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Se vocês separarem agora, cada cromossomo não tem mais o seu par homólogo. Ele tem a sua cromátide irmã, mas não tem o seu homólogo mais junto, dentro da mesma célula. E assim termina a meiose 1, tá? Com a separação dos cromossomos homólogos. Então eu começo aqui então a meiose 2 com cada uma das duas células que terminaram a meiose 1 e acontecem as mesmas coisas. Na prófase 2, a condensação dos cromossomos. Na metáfase 2, de novo, todos os cromossomos se alinham no centro da célula, só que como não há mais cromossomos homólogos aqui, todos os cromossomos ficam alinhados no centro, e na anáfase 2 é que vai ter a separação das cromátides irmãs, e depois com a telófase, que é a separação das células e a citocinese, eu formo aqui, a célula vai formar 4 gametas originadas a partir de apenas uma célula. E se você perceber, cada célula aqui tem um representante de um dos cromossomos homólogos que tinha lá no início, mas não tem o seu par homólogo mais, e agora é uma célula N, que não tem mais os cromossomos homólogos, igual a 2, e 2 é o total de cromossomos que existe em cada célula. Ok? Essa aula, então, foi para mostrar os aspectos gerais do estudo da genética e esses aspectos da reprodução celular que vão ser importantes para as próximas aulas, tá? Para os próximos estudos que vocês irão fazer. Obrigado, então, por me acompanharem até aqui. Se precisarem, revisem a aula com calma, fazendo pausas e tirem dúvidas lá no site, nos sistemas lá de comunicação dos sites da disciplina. Um abraço para vocês, bons estudos e até mais.